Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Reverso. A história de hoje é do livro Histórias Lindas de Morrer, de Ana Cláudia Quintana Arantes, intitulada PH e a Conexão Perene do Amor. E então, tá preparado? Vamos começar. PH chegou ao hóspice um pouco confuso, mas toda a desorientação desapareceu por alguns minutos quando perguntei se ele era casado. Um sorriso leve, com alguma alegria e muita preocupação, se desenhou em seu rosto. Sim, doutora, sou casado há 61 anos. Eu via na ficha que ele tinha 81, portanto se casara aos 20, calculei. E tem alguma coisa que preocupa o senhor? Tem, minha esposa. A esposa, há 3 anos mais nova que o marido, apresentava um quadro de demência por doença de Alzheimer fazia 8 anos. O casal tinha 2 filhas e 4 netos adolescentes, mas PH era o principal cuidador da mulher. E vinha sendo um cuidador extraordinário, atento e compassivo até que ele próprio adoeceu. Começou com um quadro de emagrecimento rápido, acompanhado de dor nas costas e, por fim, uma tonalidade amarelada cobrindo-lhe a pele fina. No pronto-socorro particular, onde o primeiro atendimento aconteceu, depois de uma batelada de exames pouco conclusivos, decidiu-se que era um caso de consultar um gastroenterologista. Mas a tal consulta com o especialista nunca era marcada, prolongando o sofrimento de PH e a angústia da família. Um dia, penalizadas com a dor do pai, as filhas resolveram levá-lo ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde PH foi internado e submetido a novos exames. A imagem resultante da tomografia mostrava um câncer de pâncreas muito agressivo e invasivo. Pela idade do paciente, por suas condições clínicas e pela brutalidade da doença, os médicos contraindicaram a quimioterapia. Avaliado pela equipe de cuidados paliativos do hospital, PH foi encaminhado para o hóspice. Parecia menos preocupado com a própria doença do que com o destino da esposa, que fora levada para a casa de uma das filhas. É muito tranquila de ser cuidada, me explicou ele, lúcido e calmo, como se precisasse transmitir uma mensagem muito importante antes de mergulhar novamente na desorientação característica da doença. Mas é muito dependente de mim. E como vai ser a vida dela agora que eu estou aqui? Tentei tranquilizá-lo, dizendo que a esposa estava bem na casa da filha e que agora cuidaríamos dele para que também se sentisse melhor. Submetido a cuidados paliativos exclusivos, ele evoluiu bem. Em poucos dias, superou a confusão mental e viu-se livre da dor. Começou a interagir com a equipe do hospital, passou a se alimentar melhor e a frequentar as sessões de fisioterapia. Milagres do hóspice. Porém, sabíamos que a doença era inclemente e de avanço rápido. Aquele bem-estar não duraria, mas tínhamos recursos para atenuar os sintomas e ajudá-lo no final da vida. Enquanto isso, sob o cuidado das filhas, revelou-se uma paciente agitada. Mesmo com as memórias enevoadas pelo Alzheimer, sentia a falta do companheiro de vida inteira. As filhas foram falar conosco. Sabiam que havia uma casa de repouso anexa ao hóspice. Será que poderiam internar a mãe ali, pagando as despesas todas, de maneira a permitir que ficasse mais perto de PH? Era possível, e assim foi feito.
PH não cabia em si de felicidade quando lhe dissemos que a esposa estaria a poucos passos de distância dele. Nos primeiros dias, o casal passeava pelos jardins e participava das atividades do hóspice como namorados, de braços dados e sorrindo um para o outro. Ouviam música e conversavam em voz baixa. Dava gosto de ver os dois. Residentes os vigiavam de olhos brilhantes. Estagiários disputavam a rotina de cuidados com o casal. Era lindo e inspirador vê-los juntos. Até o fim de tarde em que, após a partida de A para a casa de repouso, PH entrou em agonia. Nessa etapa, que chamamos de dissolução do ar, a pessoa respira mal. Às vezes rápido demais, outras vezes devagar, entremeando pausas e respirações profundas. Era previsto, mas é sempre uma experiência de intensidade absoluta para um médico. Quem veio me avisar foi uma jovem médica, residente que cursava a especialização em cuidados paliativos. Era seu segundo dia no hóspice. Ela entrou desesperada na minha sala, relatou o que estava acontecendo e confidenciou. Tenho muita dificuldade em não chorar, doutora. Eu me emociono muito. Não se preocupe, procurei reconfortá-la. Não tem problema se você se emocionar. A gente vai conduzir seu processo de adaptação da melhor maneira possível. Fomos juntas até o quarto de PH. Monitorei o quadro e mediquei-o para que respirasse melhor. Fiquei ao lado dele até que a respiração normalizasse. Mensagem na caixa postal do celular. É a enfermeira da casa de repouso. Doutora, Dona A está impossível aqui. Ela quer subir para ver o senhor PH. Quer ir de qualquer jeito. Respondi. Pode trazer a Dona A. É a despedida. E tentei me preparar para o imponderável. Paciente demenciada vem se despedir do marido agonizante. Tudo podia acontecer. A jovem estagiária ao meu lado estava pálida. Vamos presenciar isso juntas, falei, apertando-lhe a mão. Uma vez que alcançou seu objetivo de ver o marido, Dona A mostrou extremamente calma. Entrou no quarto senhora de seus movimentos e decisões e pegou a mão do marido entre as suas. Nos olhos dela, apenas verdade e ternura. Ah, meu amor, está tudo bem, falava baixinho, acariciando o rosto cansado e agônico dele. Pode ir tranquilo, meu amor, que vai ficar tudo bem aqui. Mas quando chegar lá, avisa que precisa voltar logo para me buscar, porque estou pronta para ir. Ao meu lado, a estagiária começou a chorar. E eu também. Tinha colocado uma caixa de lenços de papel ao lado da cama pensando em A, mas quem fez uso dela fui eu. Nos livros de medicina, as pessoas demenciadas são descritas como incapazes de conhecer e compreender o que acontece ao seu redor. No entanto, ali diante dos meus olhos, A claramente dizia adeus a PH. E mais, quando percebeu que eu estava chorando, soltou a mão do marido e me abraçou muito emocionada. Não fica assim, doutora. Você fez tanto por ele. E depois de observar o efeito de suas palavras sobre mim, praticamente nulo, pois eu continuava a chorar, continuou. Olha como ele está sereno. Está tudo bem, não precisa ficar assim. Então A também chorou um pouquinho e beijou-o na testa. Eu, que esperava uma reação de profunda agitação, fui surpreendida com uma despedida lúcida e reconfortante para o paciente. De alguma maneira, ela sabia que ele estava morrendo. Seus neurônios, desconectados havia tantos anos, comunicaram-se em meio aos mistérios do cérebro somente para aquele adeus.
As filhas, chamadas pressas pela equipe, chegaram a tempo de vê-lo dar o último suspiro. Recentemente, tive notícias de A por uma das filhas, que se mudou de São Paulo e a levou consigo. Fisicamente está bem, mas piorou muito do ponto de vista cognitivo. Nunca mais perguntou pelo marido. Quando penso nessa história, sou tomada por um sentimento de profunda gratidão. A me ensinou que o amor não fica no córtex cerebral. Mora em outra região e desfruta de uma conexão perene, ainda que inexplicável. Afetos não são esquecidos, mesmo em um quadro de demência. Essa não é uma conclusão médica nem filosófica, é uma conclusão empírica. A meu favor, invoco Fernanda Guzoli, um jovem estudante de Porto Alegre que abandonou a faculdade para cuidar da avó com Alzheimer. Em seu livro Quem Eu?, Fernando resgata diálogos, ora hilariantes, ora enternecedores, que teve com a avó em seus últimos tempos de vida. Eles são a prova de que uma pessoa cuidada com amor corresponde a esse sentimento. Reproduzo um deles. Uma vez, vovó estava no quarto tricotando. Ela me olhava por cima dos óculos. Depois de tanto me olhar com as sobrancelhas arqueadas, perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que estava pensando. Pensando em quê? Retruquei. Eu tenho netos? Disse ela com muita ingenuidade. Eu fiquei doido. Chorei muito e gritei indignado que eu era seu neto. Ela então sentou ao meu lado e passou a mão na minha cabeça dizendo que havia esquecido que tinha netos, mas não que me amava. A partir daí, ela esqueceu de mim muitas vezes. Algumas ela me perguntava, quando o Fernando vai chegar? E quando eu respondia que era eu, ela dizia que não, que ela queria o neto dela, Fernando, que era criança. Mas o que mais me impressionava era quando ela olhava para mim rindo e dizia: que coisa engraçada! Eu tenho absoluta certeza que eu te amo muito, mas não consigo lembrar quem é você. O Alzheimer levou muitas coisas, mas nunca aquele amor inexplicável que existia em algum lugar de vovó Nilva.